Olá galera, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, turminha do nono aí. Hoje é a nossa primeira videoaula, nossa aula experimental. O primeiro vídeo que eu estou gravando também, estou eu e o meu assistente aqui. É basicamente impossível tirar ele de perto, então ele vai participar aí de alguns momentos do vídeo com a gente. E enfim, a aula de hoje é sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que isso significa? O nível de desenvolvimento do país e o nível de qualidade de vida das pessoas que vivem nesse país. Para vocês saberem disso, é bom a gente relembrar aquela aula que a gente teve sobre os setores primários, secundários e terciários da economia. Então, o que significa cada setor? Vamos lá. Se você não lembra dessa aula, eu sugiro que você pause esse vídeo, que você dê um Google para você relembrar bem aí o que isso significa. Mas vamos dar uma revisada aí rapidinho com vocês. Setor primário é o setor que extrai tudo aquilo que vem da natureza. É o setor que extrai minério, carvão, petróleo, madeira, gado, plantação. Esse é o setor primário, o setor extrativista, que trabalha com commodities. Setor secundário é o setor da indústria, né? É o setor da economia que fabrica tudo aquilo que está à nossa volta. Nossa televisão, nosso computador, nosso celular, nosso carro e tudo mais. Então esse daí seria o nosso setor secundário. E a gente tem, obviamente, três tipos de indústria. A indústria de base, que é a indústria que fabrica as máquinas para as outras indústrias usarem. Tem a indústria que fabrica o produto final, que é o produto que vai para as lojas, que é o produto que vem para a nossa casa. A gente tem a indústria extrativista, que é a indústria que auxilia o setor primário na extração da matéria-prima. Então a gente tem esses três principais tipos de indústria. Obviamente, dentro desses três a gente tem vários subtipos, mas o mais importante são esses três. E o setor terciário, que é o setor de serviços, que é o setor que envolve basicamente tudo. Saúde, educação, transporte, comércio, shoppings. Esse é o setor terciário e, por sinal, ele é o setor que mais emprega na nossa economia. 75% das pessoas estão empregadas nesse setor terciário. Agora que a gente já deu essa leve revisada, mas eu ainda deixo aí a indicação para quem não lembra da aula, dar um Google aí, mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a DIT, que a DIT é fundamental para você dizer se um país ele é desenvolvido ou se ele é subdesenvolvido ou em desenvolvimento. A DIT é o quê? Ela é a Divisão Internacional do Trabalho. Quando você olha à sua volta e você pensa, quem fez o quê? Na sua casa você vai ter, por exemplo, o seu computador, o seu celular, você vai ter o seu cafezinho, você vai ter o seu açúcar. E tudo isso é coisa que você precisa, tudo isso são coisas que todos nós precisamos, né? Desde a comida até o item de mais alta tecnologia. Mas nenhum país é autossuficiente para produzir tudo isso. Então, cada país produz alguma coisa, cada produto dá um tipo de lucro, e isso está diretamente relacionado à posição que cada país ocupa nessa divisão internacional do trabalho. Dificilmente você vai ver a Alemanha exportando cana-de-açúcar para o Brasil e o Brasil desenvolvendo carros para a Alemanha, porque eles ocupam posições diferentes na DIT. Então eu vou pôr um esqueminha aí na tela para vocês darem uma olhada na posição dos países em desenvolvimento e na posição dos países desenvolvidos na DIT. Então, nesse esqueminha a gente pode olhar que os países desenvolvidos, eles exportam para os países subdesenvolvidos produtos industrializados de alta tecnologia e capitais, investimentos especulativos, no caso empréstimos, e produtos, patentes e serviços. O que isso significa? Que os países desenvolvidos, eles exportam produtos de alta tecnologia para a gente, no caso aí o seu celular da Samsung, o seu celular da Apple, Motorola, tudo produto de alta tecnologia que eles exportam. Por mais que seja fabricado aqui no Brasil, quem detém essa marca são os países desenvolvidos. Eles emprestam muito dinheiro para os países em desenvolvimento, eles ajudam esses países financeiramente, o que seria aí o investimento especulativo, né? Eles investem nesses países, em algumas empresas,
Eles acabam por emprestar dinheiro para esses países e alguns tipos de serviços de internet, telecomunicações e tudo mais, né? Franquias aí norte-americanas que estão aqui no Brasil ou em outros países em desenvolvimento. Tudo isso entra nos serviços que eles acabam por não exportar, por ceder aos países subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos, eles exportam, né, para os países desenvolvidos as commodities, que é aquilo que eu falei do setor primário, o minério, a madeira, tudo que é extraído aí, a carne, a soja, tudo isso são coisas que os países subdesenvolvidos exportam para os países desenvolvidos. Eles pagam juros dos empréstimos que eles pegam nesses países desenvolvidos. Eles pagam royalties, juros e lucros, ou seja, das patentes, dos produtos que eles produzem vindo de países desenvolvidos, que eles produzem aqui no Brasil. A gente, né, acaba pagando muito dinheiro para esses países desenvolvidos. Então esse é o esqueminha da DIT, que está aqui na tela para vocês. Deem uma memorizada nisso. E agora que a gente já falou sobre a DIT, sobre a posição de cada país, obviamente o país está na segunda posição, né? Está na posição de país subdesenvolvido na Divisão Internacional do Trabalho. A gente vai falar um pouco sobre as características de cada país, as características do país desenvolvido e do país em desenvolvimento. Antes, eu quero falar um pouco para vocês sobre a nomenclatura que a gente usa para falar sobre cada país. Então, assim, vocês vão ver o Bernoulli, exercícios, a mídia, diversos momentos vocês vão ver diferentes termos. Ora vai ser país subdesenvolvido, país pobre, país emergente e país em desenvolvimento. Assim, quando tiver no exercício escrito país subdesenvolvido, ok, vocês vão entender do que se trata, mas quando vocês forem escrever numa redação, numa resposta dissertativa, vocês usem o termo país em desenvolvimento. Esse é um termo que parte do princípio de que todos os países que ainda não são desenvolvidos estão se desenvolvendo e um dia vão chegar lá. Então, assim, ele é um termo mais respeitoso, mais globalizado e ele faz mais sentido vocês usarem esse termo aí nas suas respostas, nas suas redações. Mas agora vamos lá, vou colocar aqui para vocês na tela um mapa. Vocês podem observar que os países em azul são os países considerados desenvolvidos. Ó, a legenda do mapa, ele usa norte desenvolvido, sul subdesenvolvido. Está um pouco caído, mas tem muita gente que usa ainda e, na verdade, é mais ou menos isso também, né? Com exceção da Austrália. A Austrália está no hemisfério sul, mas politicamente e economicamente ela faz parte do hemisfério norte. Então a posição geográfica dela é no sul e a posição econômica, cultural, social dela é no norte. O Brasil está aí em vermelho, classificado como um país subdesenvolvido. Índia, China, enfim. Agora a gente vai falar sobre os aspectos de cada país desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, gente, primeiro, características dos países desenvolvidos. Eles têm um elevado nível de vida. O que seria um elevado nível de vida? Eles têm acesso a saúde, educação, transporte e lazer de qualidade. Então, assim, boas escolas, uma boa formação superior para formar mão de obra qualificada para trabalhar nas indústrias, no setor de ciência deles. Eles têm transporte urbano muito bom, as pessoas lá não precisam se preocupar como chegar ao trabalho, como chegar à escola, ao colégio. Inclusive nas capitais mais desenvolvidas do mundo é comum você ver o prefeito indo trabalhar de metrô, o prefeito indo trabalhar de ônibus. Eles têm esses setores desenvolvidos, lazer desenvolvido, eles têm mais acesso à cultura, cultura é super importante para um país. E acesso à moradia também. Lá as pessoas costumam ter mais acesso à moradia, seja por um sistema de aluguel que caiba no bolso, ou por um sistema de financiamento de casas que eles consigam pagar.
Essa é uma característica de países desenvolvidos. Mas não se enganem, porque assim, tudo isso custa dinheiro e custa caro. Não é porque eles têm acesso à saúde, educação, transporte que é tudo de graça ou tudo baratinho. Eles têm que desembolsar uma grana para isso. A diferença é que o salário deles consegue arcar com esse valor aí do custo desse transporte, dessa moradia e tudo mais. Mas nada é baratinho, nada é as mil maravilhas que eu vou chegar lá e o governo vai me ajudar e eu vou ter acesso a tudo praticamente de graça. Não, essas coisas custam caro para eles. Elevados níveis de urbanização. Tem poucas áreas rurais, se você pegar aí, ainda mais países pequenos, Japão, Alemanha. A maioria da população está em centros urbanos, e é nos centros urbanos que as pessoas têm acesso a hospitais, têm acesso a uma malha ferroviária, um metrô de qualidade. Então, a maioria da galera aí está morando em cidades, não morando no campo. Uma agricultura intensiva, ou seja, eles pegam um menor espaço de terra e eles produzem mais nesse espaço. Então eles têm técnicas mais modernas de agricultura e tudo mais. O setor secundário em países desenvolvidos é o setor mais desenvolvido, ou seja, a galera trabalha mais na indústria do que em outros setores, do que no setor de serviços ou no setor primário. O setor primário ele é bem inexpressivo em países desenvolvidos, porque a indústria envolve tecnologia, envolve mão de obra qualificada, e eles têm tudo isso lá. Então a indústria é mais desenvolvida nesses países aí desenvolvidos. E um elevado PIB per capita. PIB per capita nada mais é do que o PIB do país, ou a renda, né, do país, dividido pelo número de habitantes. Esse é um sistema meio falho, porque ele só funciona, ele só é um bom medidor em países onde a desigualdade social é baixa. Porque, por exemplo, se você pegar no país, aqui no estado de São Paulo, um estado super rico, pegar a renda do estado e distribuir pelos habitantes, vai dar um número aí que não condiz com a realidade. Vai dar que cada pessoa tem uma renda mensal de R$ 1.500 por mês, assim. E se você pegar numa área de periferia aí, onde tem 6 pessoas numa casa, você vai ver que ali eles não vão ter uma renda de R$ 9.000 por mês. Então, é um sistema meio falho, mas é utilizado, então é importante vocês saberem. Os países desenvolvidos, os mais desenvolvidos do mundo atualmente, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, além da Austrália e dos países da União Europeia. Vou pôr aqui para vocês na tela um pouco do PIB desses países, para vocês darem uma olhada de alguns desses países, não de todos. E agora vamos falar das características dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Depende aí quem está falando ou aonde está escrito. Vamos lá. Eles têm uma forte dependência econômica dos países mais desenvolvidos. Então, esses países em desenvolvimento, eles dependem dos países desenvolvidos para emprestar dinheiro. Esses países desenvolvidos compram muita matéria-prima, compram commodities, então os países dependem de vender para esses países desenvolvidos. Então eles têm uma forte dependência econômica. Por isso que quando tem crise nos Estados Unidos, por mais que esteja tudo bem no seu país, se acende o alerta no mundo inteiro, porque ele é a maior potência mundial e lógico que se ele entra em crise, ele para de comprar, ele para de emprestar, ele vai proteger a economia dele primeiro e as economias secundárias vão começar a entrar em crise. Por isso que há esse pânico quando esses países entram em crise. Eles têm também grande número de desempregados ou trabalhadores no setor informal. Vou falar um pouco para vocês sobre a informalidade, que é um problema complicado, principalmente no Brasil. Que no Brasil, atualmente, a gente tem 38 milhões de brasileiros no setor informal. O que isso significa? Que são 38 milhões de brasileiros que se viram para ter o seu sustento, que eles não trabalham com carteira assinada, que eles não têm uma empresa aberta e eles não pagam impostos. Eles pagam impostos sobre aquilo que eles consomem, mas até aí o trabalhador com carteira assinada também paga, então fica elas por elas.
eles não contribuem com a Previdência Social, eles não pagam imposto de renda. Então, isso é muito complicado para o país. Esse trabalhador informal, ele não tem nenhum tipo de segurança para ele. Vamos pegar o exemplo agora, que a gente está tendo aí essa situação do coronavírus. Os outros professores, os funcionários do Colégio Memorial e os pais de vocês que trabalham com carteira assinada, caso trabalhem com carteira assinada, eles estão mais ou menos garantidos. A gente tem os nossos direitos, se a gente for mandado embora, a gente vai ter auxílio-desemprego, a gente pode se afastar pelo INSS. O trabalhador informal não. Ele vende o almoço para ele comprar a janta. E, obviamente, é difícil no Brasil você ver as pessoas poupando dinheiro, guardando dinheiro, então acaba que eles não conseguem aí se planejar muito bem e quando bate qualquer crise, esse setor é muito afetado. Eles acabam tendo aí que até receber o socorro do imposto que os trabalhadores com carteira assinada pagam. E isso é culpa deles? Não. Não estou falando que o trabalhador informal está errado, que o trabalhador informal faz isso porque ele quer. É a situação econômica do país. O país tem que se desenvolver economicamente e tem que trazer esses trabalhadores informais para a formalidade. Para todo mundo aí trabalhar de carteira assinada, pagar seus impostos certinho e tá aí no mesmo patamar. E sem contar que eles acabam por usufruir dos serviços públicos, transporte, infraestrutura, hospital, escola, com a maioria do imposto que a galera da CLT paga. Essa é uma opinião meio controversa, porém é realidade, gente. Então, assim, obviamente, como eu já disse, não é culpa deles, mas aí o trabalhador classe média que ganha seus 8 a 10 mil reais por mês, ele acaba tendo que pagar o condomínio, ele paga o seu plano de saúde, ele paga a escola para os filhos dele, e ele paga o imposto que, em teoria, deveria suprir as necessidades, né, básicas dele. Só que acontece que ele acaba não usufruindo disso e ele ainda paga para o trabalhador informal usufruir. Então aí o governo tem que, ao máximo, trazer a maioria das pessoas para a formalidade, para aumentar a arrecadação de imposto, para tirar o Brasil da crise. É emprego com carteira assinada. É essa aí o que o Brasil está precisando agora. Mas, enfim, vamos continuar aí falando dos países em desenvolvimento. Concentração da mão de obra no setor terciário sem apresentar um serviço eficiente. Então, tem muita gente no setor terciário e não necessariamente esse setor é desenvolvido, é um setor muito eficiente. Então, você tem pessoas aí trabalhando em serviços, em escolas, hospitais e tudo mais, só que não necessariamente esses hospitais, essas escolas serão das melhores possíveis. Então, é um setor de serviço grande, mas não é um setor de serviço de qualidade. E o setor quinário ou o quaternário, né, e quinário, eles são praticamente inexistentes ou inexpressivos. Aqui no Brasil a gente ainda tem alguma produção audiovisual aí da Rede Globo no Rio de Janeiro, que é uma das maiores emissoras de TV no mundo. Só que assim, ela exerce uma grande influência sobre a população, só que economicamente ela não é expressiva para o Brasil, ou ela não exporta muito conteúdo para o mundo todo. Ela exporta novelas, mas assim, nada que se compare a uma produção hollywoodiana ou nossa indústria musical que se compare a música pop, rock, indie, americana. Então não diria inexpressivo, mas com uma baixa influência aqui mundial seria o nosso setor aí audiovisual. Deixar também claro para vocês que não é para generalizar. Naquele mapinha que eu mostrei para vocês, os países em azul e em vermelho, não é que todos os países têm o mesmo nível de desenvolvimento e não é que todos os países em vermelho são iguais. Não. O Brasil ele é muito, muito, muito mais desenvolvido do que o Paraguai, do que a Zâmbia, do que a Angola, e todos esses países estão em vermelho igual a gente. A gente é um país em desenvolvimento, mas a gente tem estados desenvolvidos, a gente tem cidades desenvolvidas, a nossa saúde é boa, a nossa educação aí pública deixa a desejar, mas também não é das piores do mundo. Enfim, então assim, não é que todos os países em desenvolvimento seguem essas características.
São características comuns ou que tem uma tendência a eles seguirem, mas assim, não, não é para generalizar. Tomem cuidado com isso. Bom, essa foi a aula sobre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai se encontrar virtualmente para vocês tirarem dúvidas ainda. Então, vamos aguardar se ficou alguma dúvida. Então, a gente vai resolver exercícios juntos. Eu vou corrigir exercícios com vocês. Eu vou deixar indicado aqui para vocês estudarem a parte de matrizes energéticas. Vou procurar a página aqui na apostila, 1 minuto. Eu ia falar das matrizes energéticas e mudanças climáticas aqui, só que não deu tempo porque eu falei demais. Então, só 1 minuto. Então, aqui, ó. Leiam aqui, página. Opa, vamos ver se pega. Ah, tá espelhado, mas é página 52. E leiam essa página aqui também, página 53. Deem uma lida nisso, que quando a gente se encontrar na transmissão ao vivo, que vai rolar em breve, eu tiro as dúvidas de vocês e eu vou deixar links sobre cada tipo de matriz energética para vocês darem uma olhada, para vocês assistirem. Esses links estarão no Ultramax. Um beijo, um abraço para vocês. É isso aí. Falou!